Essa semana eu estava dirigindo para casa e pensando numa cena que eu precisava escrever. Eu cheguei em casa correndo, sentei no PC e saiu algo mais ou menos assim. Outra pontada atingiu. Parecia simples ao ponto de retornar para a enfermaria e encontrá-la fazendo suas anotações. Se tentasse de verdade, podia se levantar, vestir algo quente e caminhar até o apartamento dela. A encontraria esquentando algo para comer, e depois ambas conversariam sobre como os homens nunca seriam superiores às mulheres. A garganta se fechou. Logo, a filha dela estaria morando com o melhor amigo dela, e o apartamento dela nada mais seria que uma casca vazia que atenderia outra família de andarilhos desesperados por um lugar seguro. Assim como o apartamento 24. Assim como a cama em que estava agora. Assim como ela também foi um dia. Esse trecho de O Longo Outono, a continuação de Estamos Sozinhos, que eu estou escrevendo, foi a base para a criação desse pequeno roteiro aqui. Escrevendo essa cena, eu senti uma intuição dizendo para mim que eu precisava externalizar um pouco sobre o que eu penso da finitude. Falar sobre a finitude é difícil porque ninguém pensa do mesmo jeito. A morte, ela é uma pulguinha que fica na nossa orelha, coçando de vez em quando, que a gente ignora. A gente não sabe nem a hora, nem o minuto, nem o dia que essa pulguinha vai coçar de verdade. No que eu acredito, a morte ela é apenas uma passagem para outro lugar. E é nesse lugar que a gente vai descobrir para quando que é a nossa passagem de volta. Mas esse não é o assunto. O segundo vídeo que eu postei nesse canal falou sobre as minhas inspirações. E eu trouxe naquele vídeo um lugar muito íntimo da minha infância e da minha vida, no geral. A casa da minha avó, ela foi sim o lugar que me trouxe inspirações únicas para minha arte. Foi o lugar em que eu cresci, em que eu assistia TV Globinho na sala nos dias de chuva, a casa em que eu chegava depois da escola e ia direto pro quartinho que minha avó dizia que era meu, para passar a tarde inteira assistindo os programas da TV Cultura. Foi aí que eu me peguei pensando, quantos lugares que a gente conhece, quantas casas que a gente já frequentou, não foram a casa de tantas outras pessoas? Aquela sala em que eu ancorei tantas aventuras fictícias, tantas reuniões de família, hoje reúnem pessoas desconhecidas, fora do meu ciclo social. Aquele quartinho que eu assistia a TV Cultura toda tarde, hoje é o lugar que outra pessoa dorme. O que sobrou daquela casa foram as memórias felizes. Essas memórias felizes, elas me fizeram refletir o quão simples a vida é. E eu não estou falando de simples no sentido literal da palavra, mas simples de significado. A gente vive achando que sempre tem que estar no topo de alguma coisa. A gente passa a nossa vida achando que se a gente não tiver sucesso até determinada idade, a nossa existência não valeu a pena. Se a gente não tiver o iPhone do ano, esse tempo foi perdido, ou que a gente está ficando para trás. Se a gente não achar alguém que nos ame e que queira formar uma família com a gente e construir algo, a vida não valeu a pena. São todos esses pensamentos tão ínfimos que a gente acaba se esquecendo que a vida ela tem um significado muito simples. E principalmente, essa vida que eu tô vivendo e que você tá vivendo, ela acaba alguma hora. Depois de ficar doente e perder as minhas duas avós num período muito curto de tempo, eu finalmente entendi qual que é o significado real da vida. O sentido da vida é ser leal ao que você é. O sentido da vida é estar perto das pessoas que você gosta, é tentar perdoar os desafetos. Eu sei que é difícil. O sentido da vida é nunca deixar de dizer para alguém o quão importante essa pessoa é e a diferença que a existência dessa pessoa faz na sua, mesmo que isso não faça a mínima diferença. Viver é comer uma comidinha simples, gostosa,
fazer piada, rir como se você fosse perder o ar, amar de todos os jeitos possíveis a pessoa que você ama, mesmo que ela não te ame de volta. Viver é soltar para o mundo tudo aquilo que você cria escondido e tem vergonha de mostrar para as pessoas. Viver é aceitar a mudança e evoluir com ela, é crer naquilo que você crê e foda-se o resto. Se você ama alguém, diz isso pra pessoa, tá ligado? Mesmo que não seja um sentimento recíproco. O amor é mais sobre você do que sobre o outro. Se você ama alguém, demonstra. Seja o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu avô, um ficante, uma namorada ou um namorado. E eu não tô dizendo demonstrar no sentido de dizer eu te amo. O eu te amo falado, ele funciona só na ficção. O eu te amo sozinho, ele não vale merrecas do que o eu te amo demonstrado, com pequenas coisas. Se alguém te magoou, tenta perdoar a pessoa. Eu sei que é difícil perdoar, eu sei, eu ainda tô nesse caminho de aprender a como perdoar de verdade. Mas a pessoa nem sequer precisa saber sobre o perdão. Isso tudo serve para você e para o outro também. Viver é lembrar que viver acaba. E a gente tem que viver todos os dias da nossa vida como se fossem os últimos. A gente precisa amar mais o próximo, perdoar muito mais e não ter medo nenhum das consequências disso. Que as estradas te sejam seguras e até semana que vem.